Fala galera do canal do Ensina. Nesse vídeo eu vou estar explicando o período pós 1930. Beleza, vamos começar falando sobre a Revolução de 1930. Por que não começar a falar da crise de 1929? Porque como eu vou falar da Revolução de 1930, eu não vou falar diretamente no ano de 1930. Eu vou ter que voltar um pouco antes. E no meio vou estar abordando a crise de 1929. Beleza, para entender sobre a Revolução, devemos voltar um pouco antes para entender qual o sistema político se estabelecia naquela época, que seria um sistema político oligárquico e alternado. Como assim alternado? Porque dois estados brasileiros faziam essa alternância para decidir qual qual presidente iria ocupar o cargo. Como assim? Vamos supor que certo ano de eleição, Minas Gerais, que seria Minas Gerais e São Paulo, que tinha essa alternância. Vamos supor, uma certa eleição, um estado mandava o representante para ser candidato à presidência e o outro estado não mandava. Aí na outra eleição isso trocava, entendeu? Então por isso que se chama um sistema alternado. Então, por si só, o sistema no qual se estabeleceu o país era muito fraudulento, ou seja, prevalecia as classes maiores e as classes dos, como vamos falar sobre os interesses pessoais. Por isso que esse sistema oligárquico e alternado era estabelecido. Beleza, o sistema no qual possuía o país era muito fraudulento, como eu falei. Por quê? Porque os dois estados no qual fazia essa alternância para mandar seus candidatos à presidência, os que eles mandavam atualmente já virava presidente, já era decidido, porque as eleições eram muito fraudulentas. Devido a isso, o que houve? Houve um sério conflito nos dois estados que fazia essa alternância. Como é que aconteceu o conflito entre Minas Gerais e São Paulo? Só para entender, o sistema oligárquico que existia entre esses dois era tipo um café com leite. Mandava aquele para os seus interesses pessoais políticos e tal. Beleza. Devido a isso, o atual presidente, Washington Luiz, e o estado de São Paulo mandaram a candidatura Júlio Prestes. Devido a isso, rompeu esse sistema café com leite que existia entre Minas Gerais e São Paulo. Devido ao conflito, como que aconteceu o conflito na verdade? Como eu falei, o sistema era alternado. Como assim? Em um certo ano de eleição, Minas Gerais iria mandar o seu candidato. Era a vez de Minas Gerais mandar seu candidato. E o que aconteceu? São Paulo mandou. Porém, não era para ele mandar, mas mandou. Devido a isso, Minas Gerais ficou muito com raiva. Devido a isso, gerou um conflito entre Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, São Paulo mandou a candidato Luiz Prestes e Minas Gerais, com raiva, conciliou com a Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a Aliança Liberal, que mandou um candidato à presidência, Getúlio Vargas. E o que acontece no mundo? A crise de 1929, que é conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Devido a essa crise, afetou tanto o Brasil, por quê? Porque o Brasil era o principal exportador de café do mundo. Devido a essa crise, a taxa de desemprego do país subiu muito. Devido a isso, o sistema no qual o país estava, que era o Washington Luiz, que era o atual presidente, não fazia nada para que diminuísse a taxa de desemprego do país. E devido a isso, a população estava muito insatisfeita com o sistema que lá estava. O Brasil estava sofrendo com a crise de 1929 e o conflito que houve entre Minas Gerais e São Paulo, que possui um sistema oligárquico e alternado. Beleza, devido a isso, o país ficou em um clima de desconfiança e tensão. Por quê? Porque naquele ano
de 1930, o candidato Júlio Prestes foi considerado vencedor das eleições naquele ano, lembrando que as eleições eram muito fraudulentas. Então, meio que já era de se esperar que o Júlio Prestes fosse eleito. Mesmo com a derrota dos liberais, um possível golpe armado ainda era cogitado. Com o assassinato do liberal João Pessoa, que era o vice-presidente de Getúlio Vargas, que morreu em 26 de julho de 1930, o movimento oposicionista articulou a derrubada do governo oligárquico, que lá estava, com auxílio de setores militares. Depois de controlar os focos de resistência no estado, Getúlio Vargas e seus aliados chegaram ao Rio de Janeiro em novembro de 1930, iniciando a chamada Era Vargas. Getúlio ficaria por 15 anos no poder, porque foi entre o ano de 1930 e 1945. Porém, de 1930 a 1934, o sistema do Getúlio Vargas era provisório. Como assim? Porque ele não foi nomeado por votação por meio de voto popular. Então foi conhecido como um governo provisório. A partir da próxima eleição, foi sim o governo dele fixo. E ficou até 1945. Porém, em 1951 a 1954, ele foi nomeado novamente por voto popular. Então é isso, o sistema que aconteceu sobre a Revolução, a crise de 1929. Eu resumi muito aqui, então tem muita coisa ainda sobre a Revolução de 1930, a crise da Bolsa de Valores que afetou muito o Brasil. Então, fica por aqui e valeu!